Se você quer começar a postar conteúdo no Instagram, com certeza você deve ter muitas dúvidas e talvez não saiba nem por onde começar. O que postar, quando postar, como crescer, qual o momento certo de fazer cada uma das coisas. E é isso que eu vou tentar te responder aqui nesse vídeo. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Patrícia. Eu tenho não só esse canal no YouTube, mas também no Instagram e em todas as outras redes. Há mais de 10 anos eu produzo conteúdo, então com certeza eu tenho muita coisa para acrescentar nessa sua jornada de criação de conteúdo. Eu recebo muitas perguntas, tanto na caixinha do Instagram quanto via DM, de pessoas me perguntando e pedindo algumas dicas. Então, para facilitar, eu resolvi reunir tudo em um vídeo só, para a gente começar a trocar mais ideias sobre isso, que é um assunto que eu amo falar e eu amo ensinar. A primeira pergunta é como começar a criar conteúdo do zero. Aqui eu acho muito importante que você saiba e que você tenha bem definido por que você quer criar conteúdo. Você quer falar sobre um nicho específico? É algo que você quer compartilhar sobre o seu negócio, sobre a sua formação e você quer começar a compartilhar? Você quer ter mais autoridade, você já tem muita experiência na sua carreira, mas você quer que as pessoas te conheçam. É importante, então, que você saiba por que você está criando conteúdo. Uma vez que você já escolheu qual é o seu nicho, é importante que você escolha o seu tipo de conteúdo. Você quer ensinar as pessoas? Você quer entreter as pessoas? Você quer atrair as pessoas para o seu negócio? Quando você tem essa definição na sua cabeça, você sabe como começar a planejar o seu conteúdo. Então, tire um tempo para pensar. Qual é o seu nicho e qual tipo de conteúdo que você quer produzir. Uma vez que você tenha definido qual o seu nicho e o tipo de conteúdo que você quer produzir, não importa o número de seguidores que você tenha nesse momento. Inclusive, se você não tiver muitos, é melhor ainda, porque no começo a gente sabe que a gente fica tímido, fica travado, fica com aquela insegurança, posta um vídeo, não gosta. Então, tudo bem se você tiver poucos seguidores ou se você tiver 0 seguidores. O importante é que nesse momento você tente manter uma constância. Então, defina qual vai ser o seu nicho, que tipo de conteúdo e de quanto em quanto tempo você vai postar. Pode ser que no começo você não consiga fazer muito conteúdo e você pode escolher postar, por exemplo, uma vez por semana no seu feed e 2 vezes por semana nos seus stories. Tá tudo bem, mas o importante é que você tente manter uma constância e uma disciplina na criação desse conteúdo, para que as pessoas que estejam já te seguindo, elas saibam que, pelo menos naquelas datas, naquelas épocas, elas vão ter o seu conteúdo ali disponível. Então, no primeiro momento, você vai definir qual o seu nicho, qual o tipo de conteúdo que você vai produzir. Você vai começar a produzir mesmo que você não tenha muitos seguidores e você vai manter uma constância no seu conteúdo. Uma outra pergunta que sempre aparece é: eu preciso mostrar o meu rosto para crescer no Instagram? Eu não posso só criar um perfil comercial, produzir as artes ali no Canva e ir postando? Você pode, mas não é o ideal. As pessoas se conectam com pessoas, com ideias e não com algumas fotos e alguns cards com algumas coisas escritas. Você vai perceber que você explicando alguma coisa do seu jeito, falando direto com a câmera, você vai conseguir se expressar muito melhor do que se você tiver que escrever em frases curtas, chamativas ou com ganchos. Então, se você puder, mostre sim o seu rosto. Se você tiver muita vergonha, no começo você pode fazer vídeos narrados, então para você acostumar com a sua voz. Então você pensa em algum tipo de conteúdo onde você vá mostrando algumas imagens e você narre. Mas o ideal é que desde o começo você já comece a postar conteúdos. E a minha dica de ouro aqui é: finja que o seu melhor amigo, sua melhor amiga está ali atrás da câmera, como se você estivesse explicando para essa pessoa. Assim fica muito mais fácil, tanto de você sentir confiança para falar, quanto para você falar de uma forma mais leve, de uma forma mais descontraída. Você vai conseguir se expressar muito melhor se você pensar que você está criando conteúdo para uma pessoa só, uma pessoa que você gosta e uma pessoa que você confia. Faz o teste, porque faz muita diferença. Quantas vezes por semana eu devo postar? Eu comecei o meu perfil, já defini o nicho, que tipo de conteúdo, como que eu vou gravar. E agora? Quantas vezes eu tenho que postar? Quantas vezes por semana? Quantas vezes por dia? Como eu já disse, você que vai escolher o que você consegue fazer com qualidade. Não adianta você pegar algumas dicas aí aleatórias, poste 10 posts por dia no seu feed, se você não souber o que você vai falar e se não for feito com qualidade. Mas eu quero deixar aqui uma diferença para vocês de cada uma das postagens que tem disponível no Instagram.
O feed é um tipo de conteúdo que as pessoas, quando entrarem no seu perfil, elas vão enxergar ali aquele conteúdo. E eu tenho inclusive algumas recomendações do que você deveria ter ali. Mas pense que ali é como se fosse a sua vitrine. Então o feed é o que as pessoas vão enxergar quando elas entrarem ali no seu perfil. Aquele conteúdo vai estar sempre lá. Os Reels, que são os vídeos curtos, eles são ótimos para atrair novas pessoas. O Instagram impulsiona de forma diferente uma foto no feed e um vídeo do Reels. Então, o Reels normalmente é um conteúdo mais curto, mais dinâmico, para atrair novas pessoas para o seu perfil. E os Stories é onde você cria conexão e intimidade com as pessoas que já te seguem. É um conteúdo que dura só 24 horas, que você pode até colocar nos destaques, mas que o próprio Instagram, o algoritmo dele, não mostra para todos os seus seguidores. Então pense que se você tiver um alcance de 5 a 10% de todos os seus seguidores, já vai ser um alcance ótimo dentro dos seus stories. Então quando você for pensar no tipo de conteúdo que você quer postar, pense que existe essa diferença entre eles. O feed é a sua vitrine que vai ficar ali de uma forma perene para todo mundo que entrar no seu perfil. O Reels é uma forma de você atrair novas pessoas para o seu perfil. E os Stories é como você vai criar conexão e intimidade com as pessoas que já decidiram seguir você. Uma outra pergunta que sempre aparece é como ter criatividade para postar tanto conteúdo. Eu sei que não é sempre que você vai ter criatividade, não é sempre que mesmo buscando alternativas você vai saber que conteúdo postar. Então você pode fazer uma listinha aí no bloco de notas do seu celular para mostrar algumas coisas. Então quando você não souber exatamente o que mostrar, você pode mostrar um pouco dos seus bastidores, você pode falar um pouco do seu dia a dia, mas sempre tente fazer uma conexão com o seu conteúdo. Porque pense que, por exemplo, se você é uma advogada, o ideal é que os bastidores do seu conteúdo sejam relacionados à sua profissão. Então, o que você faz pelos seus clientes, que tipo de serviço você oferece, você atende os clientes no seu escritório, você vai até o cartório, você vai na casa das pessoas. Esse tipo de bastidor, por exemplo, de você se locomovendo, você fazendo alguma ação para o cliente, é interessante. O seu café da manhã, se você comeu panqueca de banana ou se você comeu um pão na chapa, não vai fazer muita diferença ali para quem te segue e talvez não seja o tipo de conexão que você quer criar. Então, mesmo nos momentos de bloqueio criativo, onde você vai postar algumas outras coisas que não seja necessariamente ali aquele tipo de conteúdo mais profundo que você quer passar para as pessoas, sempre tente fazer uma conexão com o tipo de perfil que você criou ou o tipo de mensagem profissional que você quer passar. A não ser que você seja, claro, uma blogueira de lifestyle. Aí sim as pessoas vão querer ver tudo do seu dia a dia, vão querer saber que horas que você está fazendo o quê, onde você foi, aí é diferente. Mas se você busca um perfil profissional, se você tem uma loja, se você é um profissional liberal, enfim, aí o ideal é que os seus bastidores, o seu dia a dia tenha algo relacionado com o seu perfil, pensando que você quer atrair principalmente clientes e não novos amigos. A próxima pergunta é: os Reels realmente ajudam a crescer no Instagram? Sim, eles têm um poder de alcance que são mais altos do que uma foto no feed, por exemplo. Mas calma, que nem só de vídeos curtos vive o Instagram. Então, você pode usar os Reels e aqueles vídeos mais curtinhos como uma estratégia para alcançar novas pessoas, porque a chance do Instagram entregar é um pouco maior, como eu já disse. Mas é claro que é importante que você pense que nem sempre, por exemplo, você entrar em uma tendência, em uma trend, aquele áudio que está viralizado, aquele vídeo que está todo mundo fazendo, pode ou não ser algo bom para o seu perfil. Porque você atrair, por exemplo, pessoas que ficaram interessados no Reels que você fez de viagem para o seu perfil profissional, isso pode não te trazer ganho nenhum e, pelo contrário, pode até prejudicar o seu engajamento depois, e depois podemos falar mais sobre isso. Mas sim, é uma forma de você alcançar pessoas que talvez você não alcançaria, e depois a gente pode conversar um pouco sobre as estratégias para os seus Reels. Mas tem uma outra ferramenta, um outro tipo de postagem que o Instagram tem entregado muito para as pessoas, que são os posts carrossel. O que é o post carrossel? É um post onde você coloca de 3 a 20 fotos e essas fotos podem ser, essas mídias, digamos assim, podem ser fotos, vídeos ou pode ser, por exemplo, uma imagem com texto. E você ainda pode mesclar tudo isso em uma mesma postagem. Quando você coloca uma música nesse post carrossel, o Instagram tem entregado da mesma forma como ele entrega Reels. E qual que é a vantagem
do post carrossel. Se você conseguir atrair a atenção das pessoas e conseguir fazer com que elas deslizem, né, com que elas olhem todas as fotos que você postou, o tempo que a pessoa vai permanecer na sua postagem é muito maior do que, por exemplo, em um Reels de 7 segundos. Então, o algoritmo vai entender que as pessoas estão gastando mais tempo nas suas postagens, no seu perfil, que elas gostaram, principalmente se a pessoa salvar aquela postagem, se ela encaminhar ou se ela curtir, e aí ele vai entender que essa postagem está agradando as pessoas e vai começar a entregar para outras pessoas. Então pense aí de acordo com a sua estratégia, com o tipo de perfil que você quer, se compensa mais você fazer reels ou posts carrossel. Você também pode misturar os dois e você pode no começo tentar, né, as duas estratégias e ver qual que funciona melhor para o seu perfil. Então, sim, a chance de alcance do Reels é maior, mas de uns tempos para cá, o Instagram tem privilegiado muito a entrega dos posts carrossel. Eu recomendo muito que você faça. A próxima pergunta é: o que é mais importante, seguidores ou engajamento? Se você não sabe o que é engajamento, é uma métrica que o Instagram usa para dizer se aquele perfil é, digamos assim, popular. Então, o quanto as pessoas interagem com aquele perfil, o quanto as pessoas salvam, compartilham, comentam, isso gera uma métrica de engajamento. Se você tiver que escolher entre os dois, o ideal é que você tenha primeiro um bom engajamento, porque o bom engajamento vai fazer com que o Instagram entregue o seu conteúdo para outras pessoas e aí tem uma chance maior de você atrair essas pessoas e fazer com que elas se tornem seguidores. Mas eu sei que é muita coisa para a gente pensar logo nesse começo, mas essa é a diferença. Seguidores não necessariamente vão engajar no seu perfil. Normalmente, perfis que têm muitos seguidores, o engajamento é menor, porque a chance de todas aquelas pessoas interagirem, ela é pequena, né? Então, não é que você não vai querer ter muitos seguidores, mas se você tiver que se preocupar com algum número, o importante é que você se preocupe com o engajamento. E depois eu posso ensinar no outro vídeo como que você consulta o seu engajamento e como que você acompanha as métricas ali de sucesso, digamos assim, do seu perfil do Instagram. Uma outra pergunta que é bem interessante é como formar uma comunidade. Talvez se você tenha pesquisado um pouco mais sobre conteúdo, sobre criação de conteúdo, você tenha ouvido cada vez mais falar desse termo, que é a comunidade. Não necessariamente os seguidores vão fazer parte de uma comunidade. E o que isso quer dizer? O fato deles terem clicado ali no botão de seguir do seu perfil não quer dizer que de fato eles vão interagir com o seu conteúdo. Não quer dizer que eles vão comprar o produto que você estiver vendendo, comprar o seu serviço ou que eles vão interagir com você. Então é importante que você tente criar uma comunidade com pelo menos uma parte dos seus seguidores. E conforme você vai criando conteúdo, você vai percebendo que sempre tem pessoas que interagem mais, que respondem os seus stories, que interagem na caixinha de perguntas. É importante que você valorize essas pessoas. Então, logo que você começar a criar conteúdo, sempre que alguém fizer um comentário na sua postagem, você responde o comentário, você curte. Se você abrir uma caixinha de perguntas, não deixe de responder. Se você se atrapalhou, não conseguiu responder naquele dia, vai lá, acessa aquela postagem que ficou ali nos itens arquivados, acessa a caixinha, responde caixinha por caixinha. Quando as pessoas responderem os seus stories, tenta interagir, se te fizerem uma pergunta. A comunidade nada mais é do que isso. Tente, na medida do possível, também perguntar a opinião das pessoas. Eu não acho que uma boa pergunta é o que vocês gostariam de ver aqui. Não terceirize o seu trabalho criativo, mas você pode perguntar se as pessoas estão gostando, o que mais elas querem saber, enfim, tente interagir. Então pense que você mudou de escola, chegou na escola nova, tá numa sala de aula, aquela sensação de meu Deus, eu não conheço ninguém. O que você faria para conhecer essas pessoas, para fazer novos amigos? O que você fez lá quando você estudava? A ideia é mais ou menos essa, só que no mundo digital. Eu acho que se você tentar fazer essa correlação aí na sua cabeça, vai facilitar bastante. Então, criou um perfil no Instagram, começou a chegar novas pessoas, como que você vai interagir com elas para formar, talvez, ali uma amizade e esse senso de comunidade. Não precisa ser com todo mundo, mas é importante que algumas pessoas sintam que elas fazem parte ali da comunidade do seu perfil. Uma outra pergunta que sempre aparece é: quanto tempo leva para crescer o meu perfil e quando eu vou viralizar? Essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque vai depender, claro,
do seu tipo de assunto, do quanto você interage com as pessoas, do quanto você formou esse senso de comunidade, isso para você crescer o seu perfil. E pode ser que mesmo que você não tenha um perfil muito grande, você tenha um senso de comunidade muito grande com quem está ali no seu perfil e isso te traga benefícios de forma financeira mesmo, né? Então, para você conseguir fazer uma publicidade, para você conseguir vender o seu produto, vender o seu serviço, não necessariamente você precisa ter muitos seguidores, você precisa ter uma comunidade forte, tenha sempre isso em mente. Viralizar um vídeo ou um conteúdo depende de alguns fatores que a gente pode conversar depois, mas nem sempre a viralização é algo que você precisa ou que vai ser muito importante. Até porque pode ser que você viralize um conteúdo e chega um monte de gente nova no seu perfil e você fala, meu Deus, o que eu vou fazer com esse monte de gente nova aqui? Como é que eu vou entreter todas essas pessoas? Então, não foque na viralização, ela não é necessária e nem sempre ela é útil ou importante para um perfil. Você pode ter um perfil pequeno que nunca viralize, mas que te traga um retorno em diversos aspectos. Então, tem algumas fórmulas para tentar viralizar, né? Mas você precisa saber se isso faz sentido para o seu perfil. A gente pode depois falar num vídeo só sobre isso, sobre viralização, mas se você tiver que escolher entre a viralização ou a comunidade, escolha sempre o senso de comunidade do seu perfil. E uma outra pergunta que eu tenho certeza que você já deve ter pensado é como ganhar dinheiro com o Instagram. O Instagram em si, por si só, ele tem algumas formas de monetização, mas aqui no Brasil não são muito populares, então nem conta com isso. Mas você pode fechar publicidades, você pode ganhar dinheiro com links de afiliados, você pode vender os seus produtos ou os seus serviços, você pode criar o serviço de assinaturas dentro do próprio Instagram para que você receba um pagamento por conteúdos exclusivos que você postar para os seus seguidores. Então, tem sim algumas formas de você monetizar com o Instagram, sendo ele a sua vitrine para que as pessoas conheçam você e conheçam o seu trabalho, ou com algumas outras ferramentas, como os links de afiliados, que são os links que você posta e você ganha uma comissão de outras empresas, não do Instagram. As únicas formas atuais no Brasil de você monetizar o seu Instagram é você ganhando selos ou presentes, e a cultura de distribuir isso é muito pequena, né? Porque a pessoa precisa primeiro comprar um valor da meta e depois ela consegue mandar presentes ou selos para os criadores de conteúdo. E a outra forma é criando um serviço de assinatura que não está disponível também para todos os criadores, tem alguns critérios, mas uma vez que você consiga alcançar esses critérios, você pode criar um conteúdo exclusivo para os seus seguidores, o conteúdo fica sinalizado, você sabe quem são os seus assinantes e aí você consegue ter um retorno mensal por uma taxa, né? Então você vai definir qual é o valor que você vai cobrar ali dessas pessoas que recebem um conteúdo exclusivo e aí todo mês que essas pessoas pagarem ali no cartão de crédito, você vai receber esse retorno. Então tem algumas formas de você ganhar dinheiro, a gente pode conversar depois sobre isso, eu tenho várias dicas de links de afiliados e tenho o serviço de assinaturas no meu perfil também, então consigo falar um pouco melhor para vocês como funciona, mas eu acho que nesse primeiro momento vamos primeiro focar em criar o seu perfil, postar bons conteúdos e criar um senso de comunidade. Me conta aqui se tem alguma outra pergunta que eu não respondi, que você ficou na dúvida, ou se de tudo que eu falei você pensou, nossa, mas e isso? Deixa aqui nos comentários, me ajuda a saber quais são as dúvidas de vocês para eu poder criar então outros vídeos para a gente conversar um pouco mais sobre isso e eu poder compartilhar então toda essa minha experiência de criação de conteúdo há bem mais de 10 anos, principalmente com foco no Instagram. Eu amei fazer esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e que ele seja muito útil para vocês. Deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal e aí eu volto com mais conteúdos parecidos com esse para vocês. Um beijo!